e propósito, eles não precisam ser inimigos. Até mesmo porque, quando você está alinhado com os seus valores, o dinheiro começa a ser uma consequência natural. E tudo que você faz retorna para você em abundância, com facilidade, em fluxo. Mas pode ser que isso não esteja acontecendo na sua vida. Você continua se esforçando, continua se dedicando, mas parece que a prosperidade não chega para você. E hoje a gente vai entender o porquê disso. Eu mostrei no episódio anterior o que bloqueia a sua prosperidade. Mas existe uma outra camada que não é que ela está bloqueando a sua prosperidade. Precisa apenas de um alinhamento. E qual seria ele? A união, o equilíbrio entre o espiritual, o energético e o sutil e o material, o físico e o dinheiro. Porque ensinaram para nós que o trabalho, que o dinheiro precisa ser um sacrifício. E muito daquilo que a gente ama, do que a gente gosta de fazer, não nos traria retorno financeiro. E tudo isso acaba também nos distanciando de uma vida próspera e abundante. Mas eu estou aqui para desmistificar tudo isso e mostrar para você como você pode prosperar, sim, fazendo o que ama, tendo uma vida próspera, ao mesmo tempo que você tem uma vida carregada de significado, com tudo alinhado com o seu coração. E para isso, você tem a oportunidade de trabalhar esses aspectos mais a fundo ao exercer as atividades presentes no seu mapa astral. Então, tudo que a gente vai falar aqui está muito alinhado com o seu DNA cósmico, com o seu DNA, com o seu manual de instrução que nasceu com você. Então, é importante que você conheça o seu mapa astral. E como você faz para ter acesso ao seu mapa? É muito simples. Basta acessar com simples dados, nome, data de nascimento, cidade natal e horário natal. Vários sites de astrologia geram o seu mapa para você. Mas para você ter um conhecimento um pouco mais profundo sobre ele, eu recomendo que você faça uma consulta astrológica. Para conhecer o meu trabalho, você pode acessar o meu site, gabiestrela.com, que eu te ajudo a decifrar o que as estrelas estão dizendo sobre você. Mas tudo que a gente conversar aqui, você já vai conseguir aplicar na prática, no seu dia a dia, para realmente já começar a mudar o curso da sua vida a favor de uma vida mais plena, mais feliz, mais favorável. Então, vamos começar a entender o que é propósito e o que é dinheiro. Será que tem como essas duas forças estarem unidas? Já que muitas vezes a gente vê no nosso dia a dia que dinheiro é algo que é tão sujo, que é tão pesado, que molda o caráter das pessoas para algo ruim. Você já escutou algo parecido ou pensa assim? Então tá na hora da gente aprender coisas novas, ressignificar tudo isso. Porque o que cria a nossa realidade é a nossa forma de pensar. Então, o primeiro ponto para que a gente consiga desenvolver, acessar o nosso propósito, a nossa felicidade, a nossa essência, é a gente entrando em sintonia com a prosperidade, com tudo isso que está dentro da gente, por um viés mental, criativo. Vamos idealizar uma vida próspera. Como seria a sua vida se ela fosse uma vida verdadeiramente desenhada pelos desejos do seu coração? Será que o dinheiro faria parte dela? Com certeza. Por quê? Para que a gente possa viver em plenitude, não dá para faltar o básico. Né? É preciso que tenhamos conforto, que tenhamos acesso à educação, à informação.
Então, é legal que a gente faça as pazes e desmistifique esse monstro que foi, inclusive, nos ensinado a alimentar. Quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de prosperidade, a gente acaba colocando ali uma energia negativa. Se você tem essa visão negativa do dinheiro, como que o seu campo vai dar espaço para isso florir na sua vida? Não tem jeito, né? Então, foi nos ensinado que trabalho precisa ser algo ruim, né? Não ruim no sentido que nos faz mal, mas no sentido de ser denso, no sentido de ser pesado, no sentido de ser sacrificante. E até mesmo porque a gente observou isso, a gente viveu isso, a gente vive dessa forma muitas vezes. Mas como criar uma mentalidade mais positiva diante de tantas preocupações materiais? Como enxergar isso positivamente? Não é simples, mas é possível. Quando a gente começa a desenhar a nossa vida alinhada com os nossos desejos, os nossos sonhos, a gente começa a encarar aquela mesma rotina chata, difícil, de uma forma um pouco mais leve. Os desafios, eles não vão mudar, mas a forma como você encara eles que vai diferenciar uma vida difícil, uma vida sem significado, com uma vida carregada de valor, de apreço, de bem-estar. Mas para a gente conseguir fazer tudo isso, é importante que a gente saiba que é possível viver daquilo que a gente ama, que é possível a gente realizar os nossos sonhos, que é possível que o dinheiro venha através daquilo que nos dê prazer. Quem aqui foi ensinado a escolher uma profissão baseado no bem-estar que aquilo ia gerar, que aquela profissão ia desenvolver dentro da gente? Quem que foi ensinado a escolher a carreira pensando no quanto ia ser feliz, no quanto aquilo ia realmente ajudar as pessoas, no quanto aquilo te fazia bem, no quanto aquilo te fazia sorrir? Quantos de nós fomos instruídos, impulsionados a ir para o mercado de trabalho porque simplesmente tinha que ajudar em casa, porque simplesmente tinha conta para pagar? E o espaço para os sonhos foram ficando cada vez menores. E dessa forma, a vida foi seguindo seu curso e a necessidade de dinheiro pelo dinheiro foi acinzentando a sua aura, o seu brilho, o seu coração. Isso reflete numa sociedade doente, numa sociedade competitiva, numa sociedade gananciosa. Porque é a matéria pela matéria. Cadê o equilíbrio do propósito, do espiritual com o financeiro? Tá faltando esse alinhamento. E vale lembrar que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, uma experiência material, uma experiência que necessita sim da parte prática, mas não é só sobre isso. E hoje você vai conseguir balancear esse ponto na sua vida, pelos insights que você vai ter aqui comigo. Então, olha que interessante essa reflexão. Você escolheu viver a profissão que você exerce hoje por qual razão? Talvez seja só porque ela tinha te trago dinheiro, ou porque era alguém importante na sua vida que trouxe esse caminho para você e você não soube falar não. Veja quantos pilares que acabam bloqueando o fluxo da prosperidade você vem sustentando. O primeiro, que a gente falou no episódio anterior, é a mentalidade, é o seu sistema de crenças. O segundo, a falta de autoestima, de autonomia diante da própria vida.
E o terceiro é não conhecer o seu mapa astral. Porque ali tem informações que vão te ajudar a prosperar. Mas, voltando ao assunto do propósito e do trabalho, como que a gente faz para ajustar isso? Já que a vida que possamos estar experienciando agora está muito distante de uma vida em harmonia. Ou a gente acaba indo muito para o lado espiritual e negligenciando a matéria, e aí não quer mais saber disso, ou acaba ficando realmente muito materialista, vivendo uma vida sem propósito, às vezes até farta, financeiramente falando, mas não tem amor, não tem brilho no olho. Ou quando às vezes até pode fazer o que ama, mas falta ali alguns ajustes. O que é importante que você saiba é que é possível você viver daquilo que você gosta, através de um mergulho profundo no autoconhecimento. E eu vou dividir aqui com vocês um pouquinho da minha história. Quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, não foi porque eu queria viver daquilo, que aquela profissão me inspirava. Eu comecei como atendente de telemarketing. Por quê? Porque eu queria ter meu dinheirinho, porque eu queria comprar meu carro. E não tem problema nenhum a gente trabalhar porque temos objetivos materiais. Mas era o dinheiro pelo dinheiro. E da mesma forma, eu me formei. Eu fiz farmácia. O meu objetivo na época era entrar por uma grande indústria farmacêutica. Dinheiro pelo dinheiro. Só que quando a gente vive essa corrida de ratos, a vida não tem brilho. E por mais que a gente seja capaz, bem-sucedido no sentido prático da coisa, de fazer muito bem aquele trabalho, falta, tem um buraco, tem um vazio. E na época eu até ganhava dinheiro, mas o dinheiro não ficava. Então você pode perceber, quando você não está alinhado com dinheiro, com a energia do dinheiro, junto com a energia do seu propósito, com os seus valores, o dinheiro às vezes até vem. Mas sabe o que acontece? Você pode se meter em várias dívidas. Acontece situações que levam seu dinheiro embora. Você ganha dinheiro, você acessa, mas ele não fica com você. Você perde, alguém pede emprestado. Várias situações embaraçosas. Sabe, porque aquele dinheiro que vem não é um dinheiro abençoado por você mesmo. Então, outro ponto muito importante é qual é a sua visão, a sua percepção em relação à forma como você ganha dinheiro hoje. Qual é o sentido do trabalho que você exerce? O que você pensa sobre isso? Trabalhar para você é o quê? É um sacrifício? É uma punição? É um castigo? Você se sente escravo? Qual é a energia que você vibra em relação ao ofício que coloca dinheiro na sua mesa? Isso é realmente devastador, porque o dinheiro vai chegar, mas ele não vai ficar. Você vai dar um jeito de repelir essa energia que chega para você. E às vezes até não vai ser suficiente. Você pode estar ganhando dinheiro, mas vai se meter em confusão, vai se meter em dívidas e nunca vai ser o bastante. Porque a forma como você está acessando aquele recurso é pelo viés da dor. Então, comigo não foi diferente. Eu comecei buscando dinheiro pelo dinheiro. Até que eu me embolei em mim mesma. Em situações gravíssimas. Que a única alternativa que eu tive foi começar a olhar para mim. Buscar terapias. Buscar recursos que me dissessem mais sobre mim mesma. Até que, inevitavelmente, eu cheguei no mapa astral. E olha como é possível alinhar propósito e dinheiro.
ou seja, viver do que se ama e receber por isso de forma prazerosa, de forma gostosa, de forma fluida. Pelo meu mapa astral, eu comecei a identificar o que eu deveria fazer para estar em mais harmonia comigo mesma. E, impressionantemente, hoje eu vivo uma vida muito mais plena, muito mais satisfatória, muito mais abundante em todas as áreas. As minhas relações são mais felizes, a forma como eu lido com os meus familiares, com os meus amigos, a forma como eu vivo cada dia é mais feliz, é mais prazeroso. E por incrível que pareça, eu também tenho mais dinheiro hoje do que anos atrás, fazendo o quê? Lendo cartas de tarô. Lendo mapa astral. E o que acontece quando a gente vive uma vida alinhada? Esse tipo de resultado. As coisas começam a funcionar melhor, com mais leveza. E é claro que eu estou muito, muito distante de onde eu desejo chegar, mas eu já estou também muito longe de onde eu comecei. Mas não existe um caminho alternativo sem o caminho de olhar para dentro. Não existe alguém que vai falar para você qual que é o seu propósito de vida, se isso está dentro do seu coração. Mas o que fazer quando a gente não consegue escutar o que o nosso coração está pedindo para que a gente faça? Como eu falei, você tem um mapa que mostra o caminho da prosperidade. Você tem um mapa que mostra o caminho do amor. Você tem um mapa que mostra todos os seus talentos, inclusive os seus desafios também. E esse mapa é o seu mapa astral. E a nível de prosperidade, eu compilei as informações mais básicas e úteis para que você pudesse colocar em prática aquilo que as estrelas já sinalizaram para você. Agora falta você dar o primeiro passo, o caminho está aberto. Não existe uma pessoa que veio para esse plano para não viver o seu propósito. Não existe isso. Mas você pode estar distante por falta de conhecimento. Mas conhecimento não vai te faltar mais, porque você vai ter acesso a esse e-book por um valor social. E como você acessa essas ricas informações? Lá no meu Instagram, Aprendendo com as Estrelas. O e-book O Segredo do Mapa Astral para Prosperar com Propósito já está disponível por apenas R$10. Então, ali você vai ter exercícios práticos sobre a sua vida material, mas junto com a sua vida espiritual, emocional, psicológica, porque não se separa uma coisa da outra. Ali vai ter momentos de reflexões importantes sobre você, sobre o seu futuro, exercícios para você aprender até essa autonomia, fazer essa análise de uma forma muito simples. Então, vale a pena você fazer esse investimento em você. Vale a pena você se dedicar aos estudos a respeito da única pessoa capaz de te fazer prosperar e te fazer feliz, que é você mesmo. Então, com todas essas informações, você começa a agir de forma intencional. E lembra que eu falei primeiramente que a vida que a gente tem, ela começa na nossa mente pela nossa percepção de mundo? Comece a perceber o quão especial você é. Comece a valorizar o ser humano incrível que você é. As potencialidades que existem dentro de você. Mas se hoje você não está conseguindo enxergar isso, o seu mapa astral é o que vai te mostrar. E às vezes você pode até duvidar de mim. Mas comece a colocar em prática a sugestão que a sua casa 2, que é o setor do financeiro, que o mapa astral trabalha como casas astrológicas, chama de casas astrológicas.
Começa a usar o signo que tem ali para você ver se as coisas não começam a fluir. Se você não vai se sentir mais à vontade. Porque imagina só, para um ser humano que tem Áries na casa 2. Qual que é a energia de Áries? A energia da atitude, a energia da independência, a energia da coragem. Viver uma vida de submissão, uma vida onde a pessoa não pode se posicionar, uma vida onde ela não é instigada a superar desafios. Obviamente, uma pessoa que tem Áries na casa 2 e vive contida numa caixa vai ter dificuldades tremendas de prosperar. Então, basta você saber alguns pontos específicos para algumas coisas começarem a mudar. E você vai ter acesso a todas essas informações pelo e-book. Olha que especial. Mas antes disso, eu gostaria de também te convidar a pensar um pouquinho sobre como você ajuda as pessoas. Ali, só com essa resposta, isso já mostra uma aptidão natural dentro de você, que vai revelar um propósito oculto. A razão pela qual as pessoas te buscam quando elas estão aflitas, precisando de ajuda, revela um potencial que você pode usar no seu trabalho e às vezes fazer isso ser mais uma fonte de renda. Outra coisa muito especial é, as pessoas te elogiam pelo quê? As pessoas te elogiam pela sua organização, as pessoas te elogiam porque você tem uma mentalidade rápida, porque você tem uma habilidade comunicativa, ou porque você é extremamente caprichoso, porque você é carinhoso, porque você é carinhosa. Quais são os elogios que você recebe? Isso também revela um talento que você pode ingressar nas suas atividades. E dessa forma você vai sentir que você está vivendo com mais propósito. Outra pergunta que vai matar a charada de como você alinha propósito com dinheiro é: o que você faz de graça e faz bem feito? Nunca ganhou R$1 por isso, mas se começar a passar a ganhar dinheiro, pode inclusive ser também mais uma fonte de renda. Como, por exemplo, você pode ter uma facilidade muito grande com cozinha. Você pode ter uma facilidade artística. Você pode ter infinitas habilidades que você faz de forma despretensiosa, que tem seu coração ali, você passa horas se dedicando, ou pela vida corrida você não consegue se dedicar tanto, mas adoraria estar imerso nessa atividade. Que tal começar a fazer de alguns hobbies possibilidade de prosperar? E é exatamente sobre isso que vamos falar no episódio número 3 da série O Caminho da Prosperidade. Vamos aprender a atrair riqueza, transformando talento em prosperidade, em dinheiro. Então tá imperdível o próximo episódio. Eu espero você lá com o seu mapa astral em mãos, porque todas as respostas estão ali. E se você tiver alguma dúvida, acesse gabiestrela.com ou meu Instagram, Aprendendo com as Estrelas, que eu vou te ajudar, tá? Então, eu estou aqui disponível para pegar na sua mão para que você possa trilhar o caminho da prosperidade de uma forma nunca antes experienciada por você. Um beijo no seu coração. Até o próximo programa. Gratidão.